É, porque a gente já esgotamos os nossos 10 minutos. Cris, é o seguinte, o que o nosso companheiro aqui quis falar, não é que ele quis interromper o coisa, eu entendi porque o jovem ali veio explicar qual foi o entendimento dele. Antes de entrar na 11.000, esgotar as dúvidas ou as perguntas dá 10.000, é isso? Mas a gente tem coisa para falar ainda antes de chegar no 11.000. Tá. Então nós vamos terminar 10.000. Então. Entre 2003 e 2008 tem algumas coisinhas ainda, tá bom? Bom, tava só é bom essa angústia, essa sua inquietação, porque dá oportunidade também para a gente, acho que o que a Marilândia colocou de comparação entre as leis, e a gente pensar alguns aspectos também que fazem com que a gente, que vocês devem ter notado ali nos slides, eu coloco histórico das leis 10.639 e 11.645. Isso não é gratuito, né? Então, pensando no que a Marilândia colocou, é de marcar mesmo a coexistência dos dois dispositivos legais, tá? Bom, eu estava falando lá do primeiro, que faz essa mudança na perspectiva de como se trata a presença da população negra nos currículos educacionais. E aí a gente vem para o segundo artigo, que vai priorizar algumas áreas. Isso não significa que a exclusividade dessas áreas trabalhar com a questão étnico-racial, né? Mas ele expressa algumas áreas que seriam especialmente nessas áreas, né? Quais são? Educação artística, literatura e história brasileiras. E eu arrisco um palpite para a gente pensar o porquê dessas áreas, né? A gente está o tempo todo falando da questão da representação, do reconhecimento, né? de pensar de dar visibilidade a esses corpos negros, né, dentro desse espaço. E essas são áreas, penso eu, né, que trabalham muito com a ideia da representação e da construção imagética, a construção de imaginários. Você precisa pegar o microfone, ou o meu, ou acho que pode ser, e todo mundo se dirigir até ali. Pode ser? Precisa fazer... Tem um microfone ali, ó. Aí todo mundo que tiver alguma questão, então a gente já combina, vai ali no microfone. Boa noite a todos. Eu sou o professor Bruno, eu sou arte educador, tá? Também. E eu gostaria de pautar um pouquinho do que foi falado nesse primeiro período em relação aqui. E também a gente atua hoje com a rede parceiras, né? Que a nomenclatura se falava até a antiga gestão como a rede conveniada, né? Então, hoje a gente atua como rede parceiras, né? Para tirar essa questão da nomenclatura de convênio. O que eu vejo, o olhar e também na questão educacional atuante, né? Sou da rede municipal e também do Estado também. O que acontece hoje? Tanto pela lei, que já foi pautada aqui a abertura, e por que se faz tão necessário, né? Às vezes é muito dialogado. Nossa, mas por que tanta lei? Por que está se respaldando tanto? Porque é uma questão que, na verdade, a gente precisa acreditar um pouco na questão da identidade, que é algo ainda que as pessoas ainda não aderiu. Por isso que a gente se resguarda diante da lei, para que seja ofertada, assim pela Constituição Federal, que também já vem no seu artigo 205, no artigo 206, respalda dessa questão do indivíduo, da questão da equidade, que devemos trabalhar todas as questões éticas raciais. E principalmente agora, adentrando aí, eu como arte educador também, então, por que se vincula tanto essa questão da história, da literatura e da arte? Porque, na verdade, você vai trabalhar justamente essa questão, que é a questão da identidade do indivíduo, é ele se auto-reconhecer. Porque na sala de aula, no ambiente, a hora que você vai trabalhar articular, alguns alunos até mencionam assim, professor, eu me considero pardo. Peraí, por que pardo? Por que não negro de pele clara? Então você já começa a contextualizar com ele, trazendo contextos históricos, literários para eles, para ver grandes influências da questão de pessoas negras que é revolucionário, que vem acreditando, que são pessoas importantes. Porque na questão da raiz europeias, que são boas parte deles, eles dentro da periferia, eles não se reconhecem. Não se reconhecem por quê? Eles acham que quem tem direito a uma questão teatral, de vir para lugar mais vinculado, são as questões europeias.
quando eu fui falar para ele de museu, que nós fomos preparar por uma excursão, eles acham que dentro da identidade deles, eles têm que viver dentro da periferia e ali eles têm que vivenciar a vida deles. Que essas coisas é de gente nobre, gente rica. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar a identidade deles, ver como eles se reconhecem e começar a desconstruir toda essa questão europeia, que até a Ana May Barbosa, uma de grande pensadora, né? Tipo mãe da questão da arte, né? Então, ela fala muito sobre isso, né? E quando ela foi diretora do MASP, tudo inclusive, ela veio respaldado muito nisso, que é dessa questão da gente trazer a questão da periferia mesmo, que pela questão histórica, como aqui já foi bem mencionada pelas nossas professoras, parabenizo de antemão, então é justamente nesse sentido, que se você encontrar a identidade neles, mas primeiro se faz necessário, como vocês levantou, é a gente encontrar a nossa identidade também. Independente da religião a qual eu tenho, que é um particular meu no que eu acredito, eu trabalho por um funcionalismo público. E a Constituição é clara. Você trabalha de cima pautado lei. O que eu penso, eu deixo de pensar, serve para mim pós meu trabalho. Diante do meu trabalho, principalmente diante da arte, eu vou trabalhar todos os tipos, contextualizando com os alunos, com os educandos, todas as questões de religiões, éticas raciais, de crença, costumes, vestimenta e tudo mais, independentemente daquilo que eu vivo. O que acontece também, e eu falo isso enquanto educador, a gente desconhece as nossas leis, não se aprofunda às vezes nos nossos documentos, e por falta, no sentido da palavra, na questão singular dela, nós se tornamos ignorantes no sentido de quê? Falta do conhecer. E pela falta do conhecer, a gente atua pelas nossas experiências vividas, seja numas questões educacionais de pai e mãe, o que é passado para a gente leva a acreditar, por meio de nossos educadores, o que foi nos ensinado, e o que é atual realmente, a gente desconhece que é nossas leis. Aí a gente cai no sofisma, entre aspas, de achar e atuar da nossa maneira. Só que, peraí, a Constituição é clara, então, faz parte da questão da formação continuada, por isso que nós estamos aqui, que é o nosso principal foco. É por meio do diálogo, por meio dos documentos conhecer, para trabalhar de maneira do que a lei diz, e não o que nós pensamos. Então, a gente precisa construir a nossa identidade primeiro, que é isso que eu acho que é a grande ênfase, que é o grande que a gente tem trabalhado, essas questões éticas raciais. Estava até conversando com a nossa amiga ali, acabei de vir de um outro curso, de um seminário hoje, do Novembro Negro também, proporcional da SME, vim de lá, vim direto para cá, justamente por isso. Porque assim, porque nós educadores chegar nesse período do mês, fizemos um lindo projeto, tudo bem, mas só o mês de novembro? E durante o ano? Então quer dizer, dentro da lei, como a professora mencionou bem, por que não se tem um percurso pedagógico, uma metodologia adequada, ao qual diz assim, vamos trabalhar esse percurso constantemente, diariamente. Parece assim, se está na lei eu faço, se não está, não faço. E cadê a questão da sua identidade enquanto cidadão crítico, construtivo, que é o que a lei fala? Então a gente tem que trabalhar esse lado, respaldado sempre na lei. Acho que era essa a ênfase que eu queria falar, da questão da importância da nossa identidade enquanto pessoa e questão da gente não trabalhar o nosso eu, e sim o que está proporcional e mencionado diante de nossas diretrizes e dos nossos parâmetros curriculares. Que aí dessa forma a gente consegue fazer de maneira transversal, transdisciplinar um trabalho pedagógico de excelência aí. Obrigado. Obrigada a você, professor, pela intervenção, né? Acho que a sua fala é muito contundente e chega mesmo no que eu tinha pensado, né? O raciocínio que eu estava tentando construir com vocês aqui contribui muito, né? Que essas áreas, quando elas são eleitas, né? Essa hipótese aqui que eu estou levantando com vocês, é justamente porque elas impactam muito nessa formação identitária, né? Eu volto àquilo que eu disse lá no início, quer dizer, a gente pensar a construção da autoestima, o fortalecimento da identidade de estudantes passa por uma construção, por repertoriar esses estudantes para que eles possam efetivamente ter essa identidade positiva sobre si, né? É uma discussão que eu faço muito, por exemplo, quando a gente fala da obra do Monteiro Lobato,
fato, né? Enfim, certa vez uma educadora falou para mim, olha, Cristiane, mas os negros não se aceitam, eles não se reconhecem, não se gostam, isso numa formação. Eu falei, mas professora, por que a senhora está falando isso, né? Com base em qual experiência? Aí ela me relatou, falou, porque eu fiz um trabalho esse ano com o livro Rei Nações de Narizinho, e no final eu propus uma dramatização. E uma estudante negra não quis fazer a tia Anastácia. Eu falei, eu também não faria, né? Eu também não faria, professora. Eu também não gostaria de fazer a tia Anastácia, né? Estou brincando aqui, porque, né, assim, a gente ri, mas é isso, né? Quer dizer, é uma personagem que é toda construída de forma estereotipada, né? Enfim, nem vou entrar nesse debate do texto, mas assim, um dado, a gente, por exemplo, a obra, ela não faz quando você lê esse livro especificamente, o Rei Nações de Narizinho, ele não faz, por exemplo, uma categorização das personagens do ponto de vista racial. Isso não está explícito nas demais personagens, mas a tia Anastácia, a gente é lembrado o tempo todo que ela é uma mulher negra, né? Porque é a negra, é a preta, é a negra beiçuda. Acabei de ver uma aluna ali que a gente trabalhou com literatura infantil e que estudou essa obra e pode me ajudar nesse processo, né? Acabei de reconhecer ali, que a gente já discutiu bastante isso numa disciplina que eu dava de literatura infantil. Então, não dá para a gente exigir de um estudante, de uma criança, que ela se reconheça positivamente com esse referencial, né? Então, a lei ela acaba explicitando essas áreas, porque elas trabalham muito com essa construção da imagem, da possibilidade de representação, né, da possibilidade de se ver nesses espaços, né, de construção de imaginários. Isso está muito arraigado, né, de discursos. Então, é nesse sentido que a gente tem isso. E aí, o último elemento que a Lei 10.639 traz, né, no corpo da lei, é a instituição do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Esse, inclusive, tem sido um dos argumentos que diferencia, que nos permite pensar uma diferenciação entre a Lei 10.639 e a 11.645, porque no corpo da 11.645 você não tem esse aspecto mencionado, né? Então, uma lei prevalece a outra. Mas acho que, para além disso, eu acredito que há uma questão histórica, né? E há uma questão de um marco histórico. Então, reivindicar que a gente fale das duas leis significa também um marco político, um posicionamento político, ou seja, é de marcar qual que foi essa trajetória, né? Obviamente que há uma grande luta, uma grande demanda dos povos indígenas, mas a gente não pode desconsiderar o percurso que o movimento social negro faz, né? A gente trouxe aqui uma parte desse percurso, né? Eu trouxe a partir dos anos 80, a professora Marilândia ampliou o nosso olhar para a gente pensar também ali, né, o final da década de 40, enfim, todo esse percurso aí que a gente olhou rapidamente, um percurso aí de pouco mais de 70 anos, por aí, observando isso, mas essa luta é muito anterior. Não que a população indígena não tenha as suas reivindicações, mas o movimento social indígena, por exemplo, tinha uma outra questão muito mais premente, que é a questão da terra, por exemplo. Então, a educação, ela entra num segundo momento das reivindicações. Há uma reivindicação por educação também, de pensar a educação escolar indígena, que é um outro debate, enfim. Então, a gente não pode deslegitimar nenhuma pauta nem outra, mas há que se considerar a especificidade de cada uma das lutas, né? A gente converge onde é possível e onde é necessário convergir, mas precisa também ter a especificidade de cada uma das lutas, senão a gente acaba compactuando com a argumentação de que é tudo a mesma coisa, né? Então, a gente coloca aquele discurso que coloca no balaio da diversidade, e nessa diversidade é tudo, né? Eu brinco que é para discutir Deus e sua época, às vezes eles querem, né? Na questão, quer dizer, é muita coisa, né? Então precisa ter especificidade, senão a gente se perde nas reivindicações, se perde nas pautas, se perde na construção das estratégias, né? Então, e se perde nessa construção que o professor muito bem colocou, da construção identitária, né? Então há percursos distintos.
Tem uma questão também, Cris, e os companheiros aqui, as companheiras, a questão educacional dos povos indígenas, a gente acompanha, porque a gente teve que entrar até com a questão dos imigrantes, porque também tem crianças e também que é um fator escolar. A questão educacional indígena é que eles, por exemplo, a reivindicação maior deles com relação à educação, que eles querem uma escola indígena. Já nós, a gente quer que a educação, que o processo civilizatório negro faça parte do contexto geral da educação brasileira. A gente não está reivindicando uma escola só para negros, ou com a língua, ou com a etnia, com a linguagem, ou com a língua, sei lá, banto, jeje, sei lá o quê. A gente quer entrar, porque acha que a gente tem todo um aporte de fazer parte. Então, a gente quer que essa cultura, essa educação, seja dentro da educação brasileira, não é educação à parte. Nós somos mais da metade da população brasileira. Então, é notório que a gente tem que fazer essa reivindicação. Ela tem que fazer parte da estrutura da educação brasileira. Os indígenas querem uma escola indígena. São as duas coisas. Uma escola diferenciada. Eles querem uma escola diferenciada. Então, às vezes, dá para caminhar junto, outras vezes nem tanto. Acho que são assim, a gente, enfim, pode até depois em outro momento aprofundar a questão indígena, né? Já fica a sugestão aí para um novo espaço formativo. Porque eles não concordam com muitas coisas mas o que eu acho que para a gente também, né, não se perder um pouco, acho que existem as duas dimensões, né? Por um lado, há uma reivindicação de se pensar e se construir uma educação escolar indígena que considere o contexto das aldeias, assim como há uma educação quilombola, né, que vai pensar esses contextos e esses espaços educacionais específicos. Aí né, o sistema tem que pensar isso, né? Mas também há uma reivindicação da população indígena também pela representação dentro do que a gente considera a educação formal, né, os sistemas formais de educação. Tanto que a gente tem a 11.645. São duas questões, mas o que eu quero chamar a atenção e que tanto o movimento social indígena quanto o movimento negro tem reivindicado é se pensar que tanto a Lei 10.639 quanto a 11.645 elas significam um marco histórico na educação brasileira. Então, não é possível juntar tudo no mesmo balé. É preciso pensar, houve esse momento histórico em que a gente tem essa lei a esse momento, e isso marca uma trajetória no movimento indígena. Não é à toa que se vai pensar 11.645, então é preciso considerar as especificidades, né? Bom, só uma notícia, o 20 de novembro, ele está na comissão de aprovação de ser um feriado nacional. É um deputado, acho que da Bahia, né, que apresentou. Ela já passou em primeira instância, está já para ser aprovado, esperamos que seja, e provavelmente 2018, além de eleições, teremos um Novembro Negro Nacional. Não sei, ele pode até ser que aprovem, né? Porque como eles estão agora, todo mundo está querendo dialogar com as suas bases, né? E o povo preto é base de muitos, né? Então, quem sabe. Mas, se for para as eleições, será bem-vindo, porque também é uma reivindicação do movimento negro que seja um feriado nacional. Okay. Bom, avançando um pouquinho aqui nos marcos legais, então a gente tem a Lei 10.639 em 2003. Em 2004, há um extenso trabalho de discussão, né, do processo de implementação dessa lei, e a partir do Conselho Nacional de Educação, com a presença, né, da professora Petronília, né, que, à época, professora da Universidade Federal de São Carlos. Salvo engano, acho que a Petronília já se aposentou, né? Se aposentou, ela continua como professora convidada né? Dos doutorandos. Dos doutorandos. Enfim, que tem uma trajetória de pesquisa, de militância, enfim, foi a responsável pela relatoria desse parecer no Conselho Nacional de Educação, parecer esse que dá como resultado as diretrizes curriculares nacionais para a educação étnico-racial, história e cultura afro-brasileira, africana e indígena.
desse parecer, né, esse livrinho aqui, acho que essa é uma das versões que chegou mais às unidades, né? Essa capinha aí do livrinho verdinho, acho que se vocês derem uma busca lá nas unidades, todas têm esse exemplar das diretrizes, né? Porque aqui não consta ainda na página o indígena, porque não, foi depois. Porque esse é de 2000, é o primeiro. Esse é de 2004, né? O último é esse aqui, ó. De 2004, que esse é o Plano Nacional, né, Mari? Eu coloquei aí também um momento para falar dele. Aí você já pode... Mas, enfim, o parecer, ele vai pensar, tanto conceitualmente, né, essa questão da implementação da lei, mas, principalmente, ele vai, como o próprio nome diz, né, dar algumas diretrizes, né, alguns apontamentos de como esse percurso precisa ser feito, responsabilizando não somente educadores, mas sistemas de ensino, as universidades. Então, ele vai apontando os diversos sujeitos e como esses sujeitos deveriam estar imbricados nesse processo. Então, quais seriam as responsabilidades dos sistemas de ensino? Quais seriam as responsabilidades da universidade, né, de se pensar. Então, ele vai caminhando muito, é um documento bastante valioso nesse sentido. E aí ele diz, né, lá na introdução do documento, né, vai fazer o seguinte apontamento: o parecer procura oferecer uma resposta, veja, né, se coloca como um documento mesmo de responder a inquietações, entre outras, né, não é a única possibilidade, na área da educação, a demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas. Então, de novo, a gente apontando a lei como uma ação afirmativa. Isto é, de políticas de reparações, aqueles 3 pilares que eu falei para vocês, né? Reparações, de reconhecimento e de valorização de sua história, cultura e identidade, né? Casando aqui com o professor coloca, por último, essa questão identitária está muito marcada. Trata ele da política curricular, e aí essa sempre tem sido uma briga, né? A Marilândia, e já vi inúmeras falas, né, colocando isso, da importância de se pensar a lei, o que aponta a Lei 10.639, como, voltando ao que eu disse no início, não como uma temática ou como disparador de ações pontuais, mas de fato de uma reformulação curricular, né? Então, pensar isso imbricado no currículo, fundado em dimensões históricas, sociais, antropológicas, oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros, né? Então, é um mecanismo de reparação e que tem como horizonte o combate ao racismo, né? Não significa só a gente pensar só um tema a ser trabalhado, uma ação pontual, não. É uma responsabilidade no combate ao racismo, né? Que a gente sabe que, obviamente, que não é responsabilidade única da escola esse combate ao racismo, há outras instâncias de enfrentamento para se realizar esse trabalho, né? Essa é uma demanda mais ampla, mas a educação tem um papel muito relevante nesse processo de combate ao racismo, à medida que as práticas racistas também são aprendidas, né? E aí na escola a gente pode construir os repertórios para o aprendizado de combate, não de construção do racismo. E aí a gente chega no ano de 2008, a Lei 11.645, né, que aí ela faz uma alteração, na verdade uma ampliação no texto que a Lei 10.639 propunha, incluindo a temática dos povos indígenas. Então, a Lei 11.645 propõe uma nova redação para esse artigo 26A da LDB. Mas vejam, como eu tinha dito, ela vai alterar esse artigo, mas não entra na questão do artigo que fala do Dia Nacional da Consciência Negra, né? Então, aqui há essa ampliação. O texto fica basicamente o mesmo, incluindo a questão da população indígena, né? E aí fala das lutas, né, dos processos de resistência, da produção cultural, enfim, de povos africanos, afro-brasileiros e indígenas. Depois,
em 2013, mas na verdade 2013 é um ano de publicação desse documento, mas esse documento é anterior, né? Ele vem de um processo. O Plano Nacional, na verdade, ele surge de uma demanda de observar como estava caminhando a implementação da Lei 10.639. E aí a gente tem uma versão desse documento em 2013, mas acho que a gente tem versões anteriores desde 2008, que é o ano da 11.645, que é esse trabalho, né, um grupo de trabalho que é uma demanda também, uma parte desse documento vem de uma demanda de um questionamento, e aí Marilândia me ajuda se eu estiver equivocada, mas de um questionamento via Ministério Público, né, de como estava ocorrendo a implementação, e esse grupo de trabalho faz uma série um mapeamento no território nacional, que também vai subsidiar a construção desse plano nacional de implementação, né? Tem isso dentro do percurso. E aí o plano, veja, ele tem de novo, acho que o interessante de observar o plano é essa ideia da responsabilização, né, de tirar essa questão da temática que um ou outro educador vai trabalhar quando achar importante ou interessante e pensar na responsabilização de todo o sistema de ensino, né? Então, o documento apresenta a seguinte descrição, né, do seu propósito. O presente Plano Nacional tem como objetivo central colaborar para que todos os sistemas de ensino cumpram. Então, tem aí uma coisa, olha, há necessidade de cumprimento dessa lei. Porque, aí, como eu disse, que um dos contextos que surge o plano é justamente o questionamento de como isso vem acontecendo. Cumpram as determinações legais com vistas a enfrentar as diferentes formas de preconceito racial, racismo e discriminação racial para garantir o direito de aprender, a equidade educacional, a fim de promover uma sociedade justa e solidária. De novo, como pano de fundo, né, a gente sai do tratamento temático e pensa a lei como reparação, como combate ao racismo. Bom, e aí dentro desse universo, Marilândia, qualquer coisa você me para aí, que acho que você queria comentar um pouco do plano, né? Não vou comentar do plano, eu vou comentar o quanto interfere essas duas leis na política de Estado. Porque, na realidade, para você dar, é aquilo que fala no início, a trilogia da Unesco, quando se pensa esse combate ao racismo através de um projeto educacional, porque é o local onde se estrutura homens e mulheres, onde se faz homens e mulheres, e aonde se destrui homens e mulheres, né? Porque são espaços que têm as suas contradições, né? As ações afirmativas, ela requer o quê? Um direcionamento do Estado, porque se você diz que ela é uma política afirmativa, é uma política diferenciada. Então, a escola, ou ela se modifica, ou o Estado também tem que ter um olhar para poder afirmar isso como uma política afirmativa, porque ele tem que ter uma política diferenciada. A política de Estado que está em percurso não consegue dar conta nem da questão indígena, nem da questão do negro, nem da questão de gênero, nem da questão das deficiências, nenhuma. Porque é uma escola estritamente conteudista, direcionada para um determinado conhecimento. Então, o discurso e o problema que o Estado tem com relação a isso é enorme, porque ele também não quer abrir mão de fazer essa política do jeito que ela tem que ser feita. Por exemplo, o Estado de São Paulo não conseguiu mexer na Lei 10.639. O município ainda conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque ele abriu mão de tudo e colocou dentro do programa de governo. Programa de governo que estava lá para a população ver que estava lá, que ele tinha que decidir aquilo. Entendeu? Então, quando eu digo que é árduo, o fardo, ele pesa para nós que estamos colocando a discussão, e o Estado que resiste de não abrir mão dos seus privilégios de colocar à disposição da população negra essas políticas. Que são políticas que requer. O que é uma política afirmativa? É aquilo que não está sendo gestado e que precisa ser gestado. Então, tem que ser uma política diferenciada.
Senão não atende. Por exemplo, uma escola. Se você chegar dentro de uma escola do Estado hoje e dizer, olha, amanhã a gente vai implementar a Lei 10.639. Muito bem, tá? E daí, o que a gente faz? Gente, é uma reflexão muito profunda. A Lei 10.639 e a 11.645, ela faz com que a gente pense a educação brasileira. Que escola que nós queremos? Essa é a grande discussão. A gente quer essa escola que está aí, que não consegue pautar, e se pauta capenga? Ou a gente realmente quer uma escola que consegue pautar uma educação para todos? E quando se diz para todos, eu tenho que ter um olhar para esse todo que está dentro da escola. Não é só nas letrinhas e nas narrativas, não é? A gente tem aí um arcabouço que tem que ser mexido e ter atitudes sérias governamentais, senão a gente não... Por que a gente tem municípios que ainda nem conhece, nem sabe da existência da Lei 10.639? Gente, é uma situação que realmente, ou a gente se debruça nisso, para a gente realmente resolver essas questões, que é um preâmbulo que impede, e aí começa a surgir nuances que também impede, porque eles começam a confundir, né? Quando ele ali coloca que a criança se confunde que o próprio sistema também confunde a criança quando ela chega na escola. Chega uma criança na escola com cabelo, sei lá o quê, ela tem problemas. Olha, gente, eu fui para a escola, essa que está aí, há muitos anos, que eu já fui em outras escolas. E quando eu me dediquei à minha orientação religiosa, a minha mãe teve que ir na escola, porque eu disse para a diretora, eu entro, que ela não queria deixar eu entrar. Eu digo, eu entro na escola, vou lá na minha casa chamar minha mãe para chamar a polícia. Eu tinha 12 anos. Gente, é terrível. O nosso sistema educacional, ele ainda trabalha muito arcaicamente, com todo um sistema educacional antigo, eurocêntrico, que ele não quer abrir. Por que ele não quer abrir mão? Porque é o empoderamento que eles vão ter que abrir guarda para empoderar outro segmento. Senão a gente vai ficar, né? Isso é o racismo institucional. E a educação é... Exatamente, a gente passou, a gente está bancando essa heroína, mas a gente pode seguir. Foi. Pode. Você quer usar? Ela pediu, acho que... Baseada. Já fica ali, ó. Tá. Tem ele, ela, quem mais? Acho que alguém... Tem acho que alguém aqui também. Ah, tá. Me chamou muita atenção que você falou assim, a escola não pauta. A escola pauta, e a gente está vendo que ela pauta a desigualdade. Me chamou bastante atenção, acho que já até lembrando esse cartoon que você colocou, a escola, na minha opinião, ela foi erguida em cima da desigualdade. Mas ela é um lugar que permite com que a gente tenha essas contradições, desafie essa escola e tente construir uma outra escola. O que a gente está pautando aqui, todos os movimentos, aí eu gostaria também de lembrar a fala que você fez, que os movimentos não se conversam. Gênero, raça, pessoas com deficiência, eu acho que se conversam. Porque todos esses movimentos estão perguntando, a gente vai ou não vai fazer uma outra escola? Acho que é uma coisa um pouco por aí. Fez sentido? Sim. Então, agora, ali, depois... Tem controvérsias. Pode pegar aquele microfone ali, ó, aquele da ponta. Eu acho que, na verdade, é um diálogo envolvente. A gente, claro, tem diferenças, cada um tem a sua especificidade, mas eu acho que a pergunta em comum é, nós queremos qual escola? A gente quer uma escola que é erguida em cima da desigualdade ou uma escola que desafia essa desigualdade? Então, mas acho que foi pautado aqui uns preâmbulos que tem um
compromisso anterior, a gente chegar onde você quer chegar, que não dá, tem etapas que não dá para pular, senão a gente não chega. Entendeu? Eles podem estar até no mesmo espaço. A gente pode estar até no mesmo espaço, mas nós estamos convergindo para que se chegue nessa escola, aonde todos tenham voz, assento e bababá, entendeu? Junto, que possam dialogar as suas diferenças, especificidade, as suas questões. Porque tem processos anteriores. Quando eu digo a escola não pauta, eu estou dizendo o sistema. Porque a escola é só um espaço físico. A escola é um espaço físico. Agora, se o sistema não adentra para mudar o que se pensa, o que se promove, a gente não vai chegar. Então, tem passos anteriores que a gente não pode perder. Por exemplo, o que ele falou, o identitário, a questão de orçamentário, a questão de formação, a questão de você saber se realmente você está preparado para essa nova escola, que eu também não adianta eu querer uma nova escola, se eu também não tenho um capital humano para essa nova escola. Aí eu digo, bom, eu tenho uma nova escola, mas e daí? O que eu faço com essa nova escola? Eu não tenho que ter eu tenho que dar um impulso para que isso aconteça. Fala, querida. Nessa questão, eu concordo em gênero total do que você disse, porque não se conversam. Os segmentos não se conversam. A gente vê isso dentro da saúde, né? Para a gente colocar uma pauta para discutir a saúde da população negra, é muito difícil. Não tem espaço. E quando nos dá espaço, é sempre boicotado de alguma forma. E a gente percebe em rodas de conversa. A gente tem que sempre se impor, né? Colocar. E o que a gente percebe também? Tem aí o quesito raça-cor. Né? A população tem que se autodeclarar. Se ela é negra, se ela é parda, se ela é amarela, se ela é indígena. Olha, observa. A população também não se conhece. E não tem uma divulgação. A gente percebe a falta de divulgação nas mídias para educar essas populações. Né? Para educar a sociedade em si. Porque, a partir do momento que a gente vai falar de toda a questão do negro, na saúde, habitação, educação, a gente sempre fica por último. Vocês veem o orçamento que vem de menos de 6% para a população negra? Como? A gente não é enxergado. Sempre continuamos na invisibilidade. Só vamos sair a partir do momento que a gente reforçar a educação permanente. E isso começar na base, com a nossa população. Então, o que eu falo que a gente não conversa? Nós temos as associações de bairros, temos movimentos de bairros, e a própria sociedade não sabe que tem ali na esquina da sua casa. Isso não é dialogar. Eu falo que a gente tem que sair dentro dos conselhos, por exemplo, dentro dos conselhos de saúde, dos conselhos de comunidade negra, e começar a fazer reuniões em praças públicas. Porque a gente fica numa caixinha, discutindo as políticas, e a população fica do lado de fora, sem saber que nós estamos discutindo. Então, enquanto a gente não tiver uma linguagem única, não vamos conseguir mudar essa realidade. E, realmente, a gente percebe que a aplicação da Lei 10.639 dentro das escolas está muito difícil. Se, por exemplo, o professor é evangélico, como é que ele vai falar das religiões matrizes africanas? Ele não vai falar. E a gente já teve experiência, por exemplo, de livros que o professor foi trabalhar para falar das matrizes africanas, mostrando só do lado de sacrifícios, os lados que eles falam que é feio, que é proibido. Então, olha o que estão formando as nossas crianças. Por isso que está da forma que está. Obrigada. Colegas, eu só quero reiterar a minha fala, porque não tem como desassociar um tema do outro, tá? Não estou discutindo religião, eu apresentei a minha. É pessoal? Sim, é pessoal. Mas eu posso usar para a defensoria de uma lei, que é a 10.639. Esse último gancho que a professora Marilândia falou,
que aconteceu com ela há quantos anos atrás, né, professora? Infelizmente, com todo o avanço da situação, hoje, nos dias de hoje, eu presenciei numa escola de ensino fundamental, que fica ao lado da EMEI que eu leciono, uma criança negra, tá? Necessitando de, digamos assim, uma licença para poder tratar de um motivo de saúde, né? Mas essa licença não seria médica, seria, digamos, para necessidade religiosa, tá? Então, não foi concebida essa licença à mãe. Eu estou falando, gente, porque além de pedagoga, psicopedagoga, eu também sou conselheira de direitos humanos, então eu sei o que eu estou falando, tá? E é um preconceito, não tem como você desassociar o preconceito, o racismo de pele, de cor, de cultura e de religião. Isso não tem como, gente. Era só isso que eu queria dizer para ficar claro, que eu não quero ofender ninguém, o credo de ninguém. Apresentei o meu, que eu acho que é um direito meu, assim como o professor tem o direito de omitir o dele. Eu só quero que fique claro o ponto de vista que eu quis deixar aqui, tá? Bom, gente, pode. Pode, Xote, faz a fala. Dá tempo, dá tempo. Aí depois a gente fecha. Pode fazer. Tá. Você tem 3 Não. minutos, aquelas, É que, ditadora. às vezes eu sou igual a Fidel. Eu vou ouvir 3 horas, mas eu vou falar 3 horas também. Boa noite. Meu nome é João Américo. Eu sou educador popular. E antes de qualquer outra coisa que eu seja enquanto formação, eu sou educador popular, sou freiriano. Só para deixar claro o lugar de onde eu falo, né? Mas eu queria voltar bem muito, né, na tua fala. No primeiro, perdão, agradecer pela sua contribuição, você é muito generosa, eu agradeço, a sua também. Enfim, da questão do currículo, eu acho que uma das nossas grandes dificuldades, e aí para mim, me permita, antes de falar da grande dificuldade, é que eu acho que a gente tem um sério problema na educação, fora também, mas na educação, que eu acho que é um grande problema social, né, social no sentido da sociedade, de uma formação mais humana. E não me confundam, por favor, não estou falando daquela dicotomia que quando a gente vai falar de igualdade racial, fala de igualdade humana. Não é disso. Estou falando de uma formação educacional que invista mais na formação humana. É bem diferente do que eu estou falando. Se eu tivesse mais tempo, eu detalharia sobre isso. Mas, enfim. E acho que essas relações, essas formações, e as relações estão cada vez mais complexas na sociedade, e isso reflete dentro desse microespaço que é a sala de aula, né? Nesse microespaço social, nessa microsociedade que é a sala de aula. Mas, enfim. E aí, quando eu falo dessas complexidades também, e dessas repetições, eu quero também falar um pouco dá para a gente ter chegado até 88 e ter colocado nossas questões raciais no papel, né? Anterior a ela, e acho que a senhora é a história viva disso, né? Anterior a ela, a gente tinha um movimento negro, né? Ou como você costuma dizer, um movimento social negro, um movimento negro que forçou isso. Por isso que eu gostei também quando você disse que é um movimento de enfrentamento, né? Ou de confronto, não foi? Eu que também acho isso. Até enfim. E acho que é isso. Se a gente não tivesse esses confrontos, a gente não teria colocado uma vírgula no papel. E aí eu não estava lá na época, mas estou falando que a gente, enquanto população negra e talvez também enquanto educadores, né? Falo de lá e falo do que a gente teve depois disso a partir dessas provocações. Enquanto movimento negro, né, ou quanto ativista do movimento negro, a gente pauta e pressiona, né, e é estratégico.
E aí, eu estou falando de estratégia, como o anterior lá, e agora o que a gente pode ser de estratégia enquanto educadores, é forçar a questão dos currículos. É aqui, é um lugar onde a gente pode estar discutindo melhor, não melhor no sentido que seja melhor do que outros, mas eu digo discutindo melhor e forçando a barra por aqui. Porque nessa questão complexa, da sociedade, ela se reflete na escola, né? Tem a questão de orgulho, daí quando vai discutir o espaço do micropoder, né? A questão do racismo, ela está bem claramente, o machismo está presente, o preconceito social, que, por sermos negros, somos mais atingidos pela questão social, infelizmente, somos mais pobres por conta de uma questão histórica, e aí isso tudo forma um universo muito complexo que, de fato, a gente não dá conta em 3 encontros, talvez a gente não dê conta em 4 anos de formação na graduação, que hoje eu acho que é um outro problema, as nossas formações fast food, né? E dentro dessas nossas relações humanas também essa dificuldade de ouvir o outro, né? Enfim, eu sei que eu misturei um monte de coisa porque eu queria dividir e falar de forma melhor, mas enfim, eu queria também agradecer por ser ouvido e a vocês duas. Obrigado. Bom, a gente está aí com o imperativo do tempo, né? Mas, felizmente, às vezes é ruim o imperativo quando a gente não tem mais possibilidade de diálogo, mas nós temos ainda 2 encontros, né? Eu estou imensamente feliz, porque são 10 da noite, eu não vi o tempo passar, não sei vocês, né? E a gente está com um público atento e interessado, e isso é muito bom. Só para fechar, enfim, eu padeço desse mal, às vezes, né, de dimensionar mal o tempo. Então, eu fiz metade do que eu tinha me proposto a conversar com vocês hoje. Eu sempre faço isso. Eu tinha esse problema no início, acho, do exercício da profissão, que eu tinha medo de acabar a minha fala e ter tempo de aula. Então, eu acabei ficando assim, muito exagerada. Mas, enfim, a gente vai fazer isso no próximo encontro, só para vocês entenderem, para a gente não ficar perdido, né? Então, depois a gente chegou ali no Plano Nacional de Educação. A minha intenção era que agora a gente começasse a fazer uma reflexão sobre um dos aspectos que pautam essa construção curricular, que é essa base a partir dos estereótipos, né? A partir de um tipo de representação da população negra. E aí eu tinha colocado justamente para a gente começar a pensar isso aqui, a professora já que fez a fala ali Desculpa, eu esqueci seu nome. Não? Então não falou, então não fui eu que esqueci. Que a Larissa colocou, que ela estava. Eu deixei a charge aqui, ela foi. Acho que vocês foram lendo, né? Que fala muito que acho que o nosso currículo, né, ele foi construído a partir dessas bases, né? Ou seja, essa edificação ela se dá a partir de uma questão desigual. E a Lei 10.639, que a gente nunca sabe o público que vai encontrar, esse aqui é um pouquinho para, né, tensionar, mas acho que aqui é mais para nos municiar de argumentos, né, esse tipo de charge, porque está falando da questão justamente de como se dá essa construção desigual, né? E o que seria a ação afirmativa. Então, vocês vejam lá, no final, ele vai dizer, né, depois que ele conseguiu se reerguer a partir dessa base, né? Então, negligenciando essa outra presença, ele vai dizer, bom, agora você se vira para subir aqui sozinho, porque se eu fizer qualquer coisa, vai ser o racismo inverso. E esse é um tipo de argumento que é colocado da Lei 10.639. Ora, agora a gente não vai mais estudar a história da Europa, tem que ficar falando dos negros o tempo todo, mas como vocês são chatos, né? Me lembro já ter ouvido isso de educadores. Agora só fala de negro. É de negro o tempo todo, curso sobre negro, não sei o que sobre negro, como se a gente estivesse fazendo efetivamente uma inversão e como se isso fosse possível, né? Eu achava que não escutaria mais essas coisas, mas essa semana eu ouvi falar de racismo inverso. Eu começo a ter coceira, quando as pessoas falam sobre isso, né? Mas, enfim,
Porque não há essa possibilidade de inversão, né, como o quadrinho coloca ali. Que inversão é essa? Né? O racismo ele implica necessariamente estruturas de poder, de opressão sistematicamente construídas. E a gente não tem como falar que a Lei 10.639 propõe uma inversão ou que é um racismo às avessas. Isso não existe. Né? Para a gente ter um racismo inverso, teria que voltar, no mínimo, né, até o período de colonização e fazer tudo diferente. Tá a história teria que ser outra, né? A história teria que ser outra. A gente teria que ter uma máquina do tempo, né? Uma coisa bem assim para poder pensar em racismo inverso. Então o que a gente tem é uma ação afirmativa, sim, que vai pensar na perspectiva da diferença, sim, porque é necessário afirmar essa diferença para que a gente desconstrua essa homogeneização que de igual não tem nada. Né? Então, é um pouco esse o exercício que a gente vai tentar aprofundar. Professor, acho que a gente vai retomar as falas. Né? Agora, no final, a gente acho que não vai conseguir discutir cada uma das falas de vocês, embora não tenham sido perguntas, mas são pontos para a gente refletir conjuntamente. Mas a gente tem os outros encontros em que isso vai ser efetivamente retomado. Passo agora para vocês. Agradeço muito a escuta atenta e essa possibilidade de partilha. Passo para as duas. Como a Cris fala, eu só vou responder para ele. Eu assino embaixo, que a minha luta é essa. Eu, quando cheguei na prefeitura, eu fui bastante audaciosa, até porque eu era mais velha do que o prefeito. Eu disse para ele, se não for para discutir de uma forma que seja curricularmente, só atividade e coisa, não interessa. Não interessa nem para a população negra e nem para nós educadores, seja ele qual for a etnia dele. Porque é muito, desmembra muito, e aí todo mundo acha que tudo contempla. Dá capoeira na escola, já está tudo bem e tudo legal. A corrida que eu estou fazendo é essa. É que isso se construa como um currículo, que esteja dentro da estrutura educacional brasileira. Eu não quero discutir mais isso fora da estrutura educacional. Porque se você discute fora da estrutura, você vai estar sempre discutindo uma atividade. Porque a estrutura está aqui, eu estou aqui. Está aqui a lei 10.000, a 11.000, sei lá o quê. Não, ela tem que estar dentro da estrutura educacional brasileira. Eu acho que aí é o ponto que realmente as escolas vão ter um chacoalhão. Quando eu digo a escola, não é a instituição, é tudo que está dentro dela, que tem que estar vivo ali para a gente poder caminhar. Mas eu acho que foi bom, eu gostei do modelo, achei que foi bacana, não foi cansativo. E agradecer à Escola do Parlamento, que eu não canso de falar, que é uma parceira, essa escola, porque ela busca, não é que a gente vem e fica dizendo, olha, tem que fazer. Não, eles têm pauta e eles vão ao teu encontro e dizem, não, vamos fazer, que é importante fazer. Blá, blá, blá. Então, agradecer por hoje, que nós temos dia 30 e dia 5. E esperamos todos, eu gravo a carinha de todo mundo, e se não vier, eu vou na casa saber por que não veio, que eu sou professora daquele tempo. Vai na casa saber por que não veio à escola. Obrigado, gente. Obrigado, Silvia. Maravilha, né, gente? Nós aqui agradecemos, né, o compromisso da Escola do Parlamento é intenso com a discussão das relações da educação para as relações étnico-raciais. Essa discussão, ela é pauta hoje e ela será pauta o ano que vem. Enquanto nós estivermos aqui, faremos sim essa discussão. E agradecemos a presença de vocês, especialmente a professora Marilândia e a professora Cristiane, por ter aceitado o convite e ter estado conosco hoje e nos demais encontros, que são mais 2. Com certeza esse ano a gente encerra com essa atividade, mas o ano que vem nós já estamos aqui organizando uma pauta de formação, né, e talvez até mais intensa, né, para que a gente possa garantir melhor o espaço, não é? E com planejamento com antecedência isso fica melhor. Então vamos sim garantir essa discussão para o ano que vem. Tá bom? Agradeço a presença de todos e aguardamos vocês na próxima quinta-feira.
Um abraço, bom retorno para vocês. Boa noite.